Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade a nosso conteúdo do bloco 4 de atividades. Então vocês estão estudando sobre a industrialização do Brasil. Porém, tem a parte de transportes, mas a parte de transportes não está muito bem explicada lá no livro de vocês. E tem uma questão sobre transportes. Então a gente vai aproveitar aqui para a gente tirar nossas dúvidas sobre os meios de transporte. Então essa aula vai ser sobre esse assunto, tá certo? E vamos lá. Então, a infraestrutura de um determinado local é composta por um conjunto de atividades que possam proporcionar condições para o desenvolvimento econômico e social. Então a infraestrutura de um determinado local ela é um conjunto de atividades, por exemplo, energia elétrica, abastecimento de água, por exemplo, indústrias, campos, né, de produção de alimentos e matérias-primas, estradas, ferrovias, portos, né, e, claro, a rede de transportes, também as telecomunicações. Tudo isso aí forma a infraestrutura de um local. Então, uma das atividades que faz parte dessa infraestrutura é exatamente as atividades que são os serviços de transporte. Então, os serviços de transporte eles fazem parte da infraestrutura de um local. Então, os serviços de transportes eles são essenciais para o deslocamento de pessoas, passageiros e cargas, que são matérias-primas e mercadorias. Então, qual a importância do serviço de transporte? Porque é por meio deles que as pessoas, que são os passageiros, as cargas, que são matérias-primas e mercadorias, conseguem chegar a outros locais. Então, o deslocamento, né, desses locais, dessas passageiros e dessas cargas é feita por meio dos serviços de transporte. Então, eles têm uma importância fundamental na sociedade. Então, o transporte pode ser realizado por meio de corpos d'água, terrestre e aéreo. Então, os transportes podem ocorrer através da água, podem ocorrer no continente através do solo e tudo, ou então através do ar, que é o transporte aéreo. Então, temos três modalidades de transporte: aquático, terrestre e aéreo. Sendo assim, por meio do transporte os meios de transporte são classificados da seguinte forma. Então vamos lá. Como são classificados os meios de transporte? Ferroviário. Então vamos falar sobre o transporte ferroviário. O transporte ferroviário é uma modalidade de transporte terrestre, ou seja, ele é um daqueles transportes que é realizado sobre a terra, sobre o continente, em que o deslocamento é feito em trens que se movem sobre trilhos. Então, tem os trens e esses trens eles se movimentam sobre essa estrutura aqui chamada de trilhos. Ele é muito vantajoso para o transporte de cargas, sobretudo de matérias-primas. Então, foi importante demais no começo da industrialização do Brasil, porque ele trazia o café produzido nas fazendas até o porto, de onde era levado por navios para ser vendido para outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas como é que o café chegava até os portos? Através dos trilhos, através dos trens que trafegavam por cima desses trilhos. Então isso é o transporte ferroviário. Então os trilhos formam a chamada ferrovia por onde o trem passa. Então é importante demais o transporte ferroviário, porque ele é um transporte terrestre que transporta uma grande quantidade de cargas pesadas e matérias primas, principalmente, tá certo? Transporte ferroviário. Outra modalidade de transporte terrestre é o transporte rodoviário. Ele é responsável pelo transporte de pessoas e mercadorias em carros, caminhões ou ônibus que se deslocam em ruas, rodovias ou estradas. Então, o transporte rodoviário também é terrestre, ele ocorre no continente, sobre a terra. Então, no caso aqui, ele é realizado para os transportes de pessoas e mercadorias, e ele é feito em carros,
como vocês podem ver aqui, até na imagem, carros de passeio, caminhões, ônibus, em carros, motos também, caminhões, ônibus. Todos eles se deslocam em ruas, rodovias ou estradas. Então aqui a gente está vendo na imagem uma estrada, onde está ocorrendo o transporte rodoviário, através aqui, ó, de caminhões e carros, e também de ônibus, que estão transportando mercadorias e pessoas. Então esse é o transporte rodoviário. Ele ocorre através de carros, motos, caminhões ou ônibus que se deslocam através de ruas, rodovias ou estradas. Isso é o transporte rodoviário, porque ele ocorre nas chamadas rodovias ou estradas. Então é bastante utilizado. Então a gente vê muito ele no nosso município de Viçosa do Ceará, deslocamento do transporte rodoviário. Inclusive em frente à nossa escola tem uma estrada. Essa estrada pode levar tanto para dentro da sede de Viçosa, quanto para outro município que fica próximo ali, o município de Cocal. Quando você sai no sentido da escola e vai no sentido da Delgada, você pode ir continuando na Delgada para a cidade de Viçosa, ou você pode seguir no sentido contrário, indo para o município de Cocal. Então ali nós temos uma rodovia, uma estrada na região da nossa escola ali, na região do sítio Araticum, tá certo? Então o transporte rodoviário, ele é o mais utilizado no Brasil, e ele cresceu exatamente após a introdução das indústrias automobilísticas no nosso país. Então o transporte mais utilizado nos dias de hoje no nosso país é o transporte rodoviário, principalmente por meio dos caminhões, que as cargas, as mercadorias chegam até os lugares, tá certo? Temos também os transportes que ocorrem por meio da água, que são de dois tipos. O primeiro deles é o marítimo. Consiste em uma modalidade de transporte aquaviário, ou seja, na água, em que ocorre o deslocamento intercontinental de cargas passageiras por mares e oceanos. Então o transporte marítimo é aquele que ocorre no mar ou no oceano, e transporta cargas ou passageiros de pessoas, principalmente em diferentes continentes. Então ele leva cargas e pessoas de diferentes continentes através dos mares e oceanos. Então eles são muito importantes para o comércio internacional, para o comércio de mercadorias, de cargas, porque ele carrega ele tem uma capacidade muito grande de carga. Então o comércio internacional ele é feito principalmente através dos mares e oceanos, do chamado transporte marítimos, através desses navios enormes que acabam transportando essas cargas, e também pessoas, mas ele é mais utilizado para cargas. Então ele é feito por meio dos mares e oceanos. Isso é o chamado transporte marítimo, como você vê aí na imagem, um grande navio no oceano. Mas também existe outro transporte aquático, aquaviário, que é bastante utilizado, principalmente num país como o nosso, que tem bastante rios, que é o transporte fluvial. É um transporte aquaviário realizado por barcos ou balsas que se movimentam sobre rios. Como o Brasil tem muitos rios, principalmente na região amazônica e também um pouco no Nordeste, através do Rio São Francisco, e em outras áreas também que temos as chamadas hidrovias, que são o transporte que ocorre através dos rios, tá certo? Então ele é bastante importante, principalmente na região norte do Brasil. Temos um grande rio, um dos maiores do mundo, que é o Rio Amazonas, que ele é bastante denso, ele é muito largo entre uma margem e outra do rio. Em alguns trechos ele parece um mar, que ele é muito longe entre uma margem e a outra, que você não consegue ver o outro lado devido à largura do rio. É muita água no Rio Amazonas. Então na região amazônica é muito utilizado o transporte fluvial, através de barcos ou balsas que se movimentam pelos rios. Então aqui você vê na imagem os barcos que levam pessoas, passageiros e mercadorias através dos rios.
também é um transporte aquaviário, que ocorre na água, mas ele é diferente do marítimo, porque o marítimo ocorre em mares e oceanos, enquanto que o fluvial ocorre através dos rios. Tem essa diferença, tá certo? E agora nós vamos ver uma outra modalidade de transporte, que é o transporte aéreo. Ele é o meio de transporte mais rápido do planeta, sendo mais comum em aviões, helicópteros, mas também pode ser feito em balões. Então, uma viagem aérea é bastante rápida. Ele se desenvolveu bastante nas últimas décadas. Os aviões ficaram cada vez mais rápidos, confortáveis e espaçosos, podendo carregar a maior quantidade de passageiros. Ele também é utilizado para o transporte de cargas, mas o transporte aéreo ele é feito principalmente para carregar pessoas, passageiros. Então ele pode ser feito e ele ocorre através dos ares, né? Claro, lógico, através do ar, porque é aéreo. Então ele pode ser feito através de aviões, helicópteros e também balões. Aí nós temos na imagem um avião que, pelo movimento, parece que está pousando em uma cidade, mas também poderia estar levantando voo, mas pela imagem aparentemente ele está chegando em uma cidade, tá certo? Uma nova cidade. Então é o transporte mais rápido do planeta, é o que mais comumente é utilizado para transporte de pessoas em grandes distâncias. Então as pessoas viajam entre os países principalmente, ou dentro de um país como o nosso, que é muito grande, o Brasil, por meio dos aviões principalmente, tá certo? Mas nas viagens internacionais o transporte mais utilizado é o transporte aéreo, por ser o mais rápido, talvez o mais seguro e que comporta a maior quantidade de pessoas. Então é o transporte aéreo. Apesar dele ser bastante caro, ele é o mais utilizado para o transporte de pessoas. Temos uma outra modalidade de transporte, que é o dutoviário. É o transporte realizado por meio de tubos, podendo ser gasodutos, substâncias gasosas, oleodutos, substâncias líquidas, ou minerodutos, que são substâncias sólidas. Então o transporte dutoviário ele é para o transporte de matérias-primas. Por exemplo, por meio dessas tubulações são transportados gases, substâncias líquidas e também sólidas. Quando passam por meio desses canos substâncias gasosas, temos os gasodutos. Quando por meio dessas tubulações, desses dutos, passam substâncias líquidas, óleos, por exemplo, ele é chamado de oleodutos. Principalmente uma substância que passa muito do transporte dutoviário é o petróleo, e no caso aqui dos gasodutos, principalmente o gás natural, ou minerodutos, que são substâncias sólidas. Também são passados minério de ferro, por exemplo, que é extraído, que é uma substância sólida, por meio dos minerodutos. Então vocês viram aqui nessa aula os principais meios de transporte. Agora vamos à nossa atividade de hoje, que vocês vão fazer. Então, como esse assunto não tem no livro, eu acabei de explicar para vocês, ele para você poder fazer essa atividade, que ele é apenas uma questão para você associar as colunas, você vai ter que ler um texto que eu vou estar enviando para vocês. Quando terminar aqui a aula, ou terminar aqui esse vídeo aqui nessa plataforma do YouTube, vocês vão estar voltando lá no WhatsApp, e aí vocês vão poder, eu vou estar enviando tanto a questão aqui da atividade quanto o texto, tá certo? Mas eu aconselho a vocês primeiro a copiar as perguntas, depois vocês vão poder olhar lá e ler um pouquinho da foto do texto, ou então baixar o PDF, porque eu também vou enviar em PDF e vai facilitar para você poder dar zoom e poder ter uma melhor leitura, tá certo?
Então essa vai ser a atividade que eu vou estar lá enviando para vocês. Pois amanhã nós teremos mais aulas, dando continuidade ao nosso assunto sobre a industrialização do Brasil. Então eu dei só essa parada de hoje para falar um pouco sobre essa questão dos meios de transporte, que ele é importante para vocês entenderem um pouco sobre a indústria também do Brasil, e também faz parte da nossa prova, por isso que eu vim hoje explicar. Pois um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau.